Há uma notícia aqui do dia 28/8/2023 que diz o seguinte: CPMI do dia 8 de janeiro não precisa ouvir Bolsonaro para indiciá-lo, diz relatora. A todo momento, assim como o senador Exalcir disse, há uma parcialidade muito grande de quem deveria ser a juíza, de quem deveria avaliar todos os fatos. Essa CPMI ela foi aberta para apurar tanto ações quanto também omissões. E as linhas investigativas, por mais divergentes que sejam, deve ter no mínimo uma lógica, deve ter no mínimo um embasamento de argumentos. A gente vê, por um lado, a oposição aqui compostas, por deputados majoritariamente aqui de direita, indo para uma linha onde você tanto quer ver as arbitrariedades jurídicas que aconteceram, tanto também com relação às omissões. Mas ainda assim, nós aprovamos diversos requerimentos de convocações que não diziam respeito a isso. Porque, afinal de contas, nós queremos investigar. Não uma investigação seletiva, uma investigação que blinda as pessoas, mas uma investigação que vai apurar os fatos. Agora, a relatora disse aqui anteriormente, se dirigindo à polícia aqui do DF, abre aspas, ou é ineficiência demais, ou é não olhar o que estava acontecendo diante do Senhor. Você pode utilizar essa frase exatamente para o Flávio Dino, e ela encaixa como uma luva. Até mesmo porque, passa aí para mim por gentileza, os tweets que eu separei, do senhor Flávio Dino no dia 7/8/2023. Diz o seguinte: além de todas as forças federais disponíveis em Brasília e da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. Pode passar, por gentileza. Desde cedo, isso é no dia 7/1/2023, às 10 horas e 18 minutos. Desde cedo, eu e os diretores gerais da PF e da PRF estamos em diálogo e definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Vamos manter a sociedade informada. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil. Aí eu te pergunto, colocando aqui a frase da então relatora, é ineficiência demais ou não era olhar o que estava acontecendo diante do Senhor? Afinal de contas, onde estava a Força Nacional de Segurança? Nós trouxemos aqui o fotógrafo da Reuters, que deixou claro que ele estacionou ali no estacionamento do Ministério da Justiça e que ele viu a Força Nacional de Segurança ali. Ou seja, por que não houve também um emprego disso? Porque o próprio Flávio Dino, o próprio ministro da Justiça, disse que no dia anterior, ele assinou aqui a portaria do Ministério da Justiça, 272/2023, empregando a Força Nacional, abre aspas, para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodovia de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Ou seja, se não foi protegido, essa responsabilidade tem que estar em alguém. Agora, se aplicar a mesma régua que a relatora aplicou para a polícia do Distrito Federal, também vai ter que ser preso o G. Dias. E espero, inclusive, que a relatora tenha o mesmo tino, a mesma gana que inquiriu os demais para poder também inquirir o G. Dias. Eu quero ver aqui das pessoas de esquerda, deputados, senadores, senadoras, a mesma gana, a mesma disposição em inquirir o G. Dias, que era responsável pelo Plano Escudo. Afinal de contas, se ele tivesse sido efetuado, como o senhor Anderson Torres disse aqui, só uma bomba, nas palavras dele, iria destruir o planejamento. E o grande responsável por esse Plano Escudo é o general Gonçalves Dias, que é o general instituído por Lula. Agora, quando nós vamos ligando os pontos, quando não se diz respeito, por exemplo, às câmeras do Ministério da Justiça, por que a base aqui do governo Lula, a base do Dino, que foi colocado aqui para poder defendê-lo e blindá-lo, por que não ficou indignado quando a totalidade das câmeras não foram enviadas?
Porque quando a gente fala em convocação do comandante da Força Nacional de Segurança, a esquerda permanece silente? Ora, não quer investigação? Não quer apurar todos os fatos? Por que há uma blindagem por parte aqui dos deputados para o Flávio Dino? Por que não foi, por exemplo, chamado aqui o Capelli, que foi o interventor um dia após? Por que não é chamado aqui o Flávio Dino? Foi-se colocado aqui na reunião passada, por exemplo, puxou-se, né, a capivara aqui do então ajudante ali de ordens, foi colocado ali, quebrado o sigilo telemático dele, dizendo que as suas opiniões privadas configurassem crimes. Ora, e se a gente tiver quebra então telemática então dos agentes que estavam ali no dia, senador Cleitinho? Se a gente tiver a quebra telemática do Flávio Dino, deputado Marco Feliciano, será que a gente vai encontrar ali alguma mensagem, alguma opinião, algo no que diz respeito a ajudar a nossa investigação aqui? Porque quanto a nós que estamos aqui, nós estamos transparentes. Inclusive nós deixamos à disposição aqui, quando foi, por exemplo, a quebra telemática do Bolsonaro, quando quiseram colocar a quebra telemática da Michele Bolsonaro. Agora, essa é a nossa linha de investigação. A linha de investigação da esquerda, meus senhores, diz respeito a um suposto financiamento de venda de joias em que o presidente Bolsonaro e a sua cúpula estavam vendendo para o exterior ou afins para poder financiar os QGs. Qual vocês acham mais verossímil? Qual vocês acham que de fato está mais atrelado à realidade? Simples assim. Porque nós aqui como CPMI não estamos colocando os nossos poderes em atuação. Por exemplo, eu acredito que ao não enviar as câmeras, a deixar claro de que não foram a sua totalidade que o Flávio Dino enviou, e se escusou ainda dizendo que ele só poderia intervir com autorização do governo, sendo que isso é mentira, porque nós temos aqui hoje o senador Moro, que anteriormente já foi também ministro da Justiça e que empregou a Força Nacional de Segurança quando ocorreram manifestações aqui, inclusive manifestações de milhões de pessoas. E nem sequer uma lixeira foi quebrada. Então isso que nós precisamos aqui esclarecer.